Mas eu queria aproveitar que você tocou no assunto de Argentina e agora às 5h52 o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Espero vocês já para o nosso giro final, tá? E falando de Argentina para as outras plataformas, né, aonde continuamos, mês de abril chega na Argentina com aumento de até 450% no gás, 300% na luz, mais de 200% na água, acho que 209%, ó o piperno ali. É uma forma de dar fôlego às ações do ministro da Economia, Luiz Caputo. Por outro lado, o governo também está atacando os gastos com luxo do funcionalismo. Por exemplo, as salas VIP para servidores públicos serão eliminadas, né? E também estão pensando em mais redução de despesas aí dentro do serviço público. Gustavo Segre, de que maneira que esses aumentos podem impactar a vida das pessoas na situação em que elas se encontram hoje? De uma forma muito ruim. E vou dar um exemplo prático. Ontem, quando o avião pousou em Aeroparque, nós fomos levados através de um ônibus e eu estava escutando a conversa do motorista do ônibus com um dos operadores, um despachante do voo. E ele reclamava que o condomínio aumentou, a escola da filha aumentou, a conta de gás aumentou, a conta de luz aumentou, mas que não tinha aumentado na mesma proporção o seu salário. Isso provoca um problema muito sério para o dia a dia de grande maioria dos cidadãos argentinos, mas a gente deveria avaliar se a culpa é desse governo que permite isso ou a culpa foram dos governos anteriores que colocou um peso nas tarifas públicas para uma eventual enganação do indicador de inflação. E você sabe que teve um laudo agora há pouco contra o governo em 2013, se não estou errado, na época em que o ministro era Axel Kicillof. Eles colocaram um indicador ruim no que seria o IBGE daqui da Argentina, o INDEC, para pagar menos dos cupons da dívida atrelados à inflação. Então, eles mentiram na inflação. Isso vai ter um custo de 20 bilhões de dólares. Porque, obviamente, aqueles detentores de títulos se tocaram que não era lógico, que não era real, e entraram na justiça e ganharam. Então, você vê que teve subsídios atrelados a todo mundo e alguém, em algum momento, a conta chega. Então, é uma situação complexa, ruim, e a única coisa boa que está provocando o governo é precisamente a contrapartida, dizendo o ajuste não é feito somente pela população. Os políticos e os governantes têm que também fazer o ajuste. Acabou os benefícios, não tem mais viagem, por exemplo, em classe executiva. Vai na classe econômica. Por que deveria pagar o povo que uma pessoa que trabalha para o povo vai num lugar que o povo não vai? Como a classe executiva. Então, esse tipo de coisas atenua um pouco. O que eu senti da conversa é precisamente isso. Reclamação por parte de quem padece o problema, mas dizendo, ok, mas não sou eu sozinho que estou pagando a conta. Piperno, você entende que o problema passa menos pelas medidas atuais e mais por subsídios e medidas anteriores que, de alguma forma, escondiam dessa população o que elas deveriam pagar? Porque quando se tem muito subsídio, o governo interfere demais, ele acaba criando uma realidade que, quando vem à tona, pode chegar com a bola de neve já atropelando todo mundo. Veja, no final do governo Macri também houve um tarifaço. O Segre vai se lembrar disso. Então, é claro que isso penaliza, sim, a população, especialmente a população mais pobre. Aí o governo seguinte também claramente acabou, de certa forma, escondendo isso, congelando o preço e tal, o que também é ruim. O problema de todo tarifaço como esse agora é querer resolver um erro histórico que vem de longo prazo de uma vez só. Então, principalmente em um momento em que a população já arca com o ônus de outros ajustes. Então, não dá para que isso aconteça de uma vez, em uma única atacada. Por mais que eu faça críticas ao presidente Milei, ok, há de se reconhecer que alguma coisa, em alguns setores, eles precisavam de ajustes. Mas como é que você vai fazer isso tudo de uma vez, penalizando uma população que já está entregando o almoço para ter a janta? Luiz Felipe Dávila tem a resposta? Não, eu acho que é, de novo, um erro de timing isso. Tem que fazer o tarifaço, tem que acabar com o artificialismo de preço. Tem, a Argentina viveu no mundo da fantasia de preço, tá certo? Onde tem preço controlado, onde tem preço subsidiado e tal, você não sabe qual que é o preço real das coisas, não é o preço de mercado. Então, é óbvio que precisa acabar com esses artificialismos. O problema
é que para fazer isso, o Milei precisava estar começando já a adiantar as outras medidas. E o problema é que ele não aprovou nada no Congresso. Então ele fica com toda a medida amarga e ainda um grande ponto de interrogação se ele vai conseguir aprovar as coisas no Congresso. Então, isso pode sim criar um grau de insatisfação que hoje o Milei tem apoio popular, que pode começar a corroer isso. Então, ao meu ver, isso tinha que ser feito no momento em que as medidas fossem aprovadas no Congresso. Aí faz todo sentido, porque a medida é amarga agora, mas as coisas vão começar a andar. Agora, não tendo aprovado no Congresso e fazer isso, é realmente querer aguentar uma carga de impopularidade complicada. Você acha que está faltando a compensação, Gani? Eu acho que precisa algum efeito real. Caso contrário, Evandro, o desgaste político para ele vai ser muito grande, o desgaste perante a população. As medidas são corretas, mas tem que ter algum tipo de resultado concreto e prático. Agora, de qualquer modo, isso mostra, Evandro, que não adianta ter controle de preço artificial, que uma hora a conta chega, como o Segré bem trouxe aqui. Você represou num momento e depois ela volta muito pior. Como também fica uma lição de que políticas populistas, de imprimir dinheiro, colocar taxas de juros baixinha, abaixo do nível de equilíbrio ou excesso de gasto público, vai trazer inflação e que vai penalizar invariavelmente a população mais pobre. Ô Segré, eu queria arrematar contigo, eu tenho 40 segundos aí pela frente, e entender como que está a avaliação do governo Milei. Ela segue ainda firme, mesmo diante dessas situações de tarifaço, de aumento, ao mesmo tempo em que não se tem as medidas aprovadas no Congresso por dificuldade de articulação? O fato de ele estar sofrendo da mesma forma que a grande maioria da população, estou me referindo a Milei e aos integrantes da alta cúpula do governo, provocam que a aceitação seja boa. Ele está hoje com 43%. Vi agora uma pesquisa de hoje, 43% de aprovação, com tanta medida impopular, parece realmente muito interessante. Mas para concluir, Evandro, você sabe que o governo anterior tinha congelado o aumento de preços do Big Mac, porque tem um indicador de inflação mundial vinculado com o Big Mac. Então, todo mundo comprava Big Mac porque é a única coisa que não aumentava. O resto aumentava, mas esse não. Porque se aumentasse, alterava os indicadores da inflação argentina. Absurdo. Céu. Segredo, céu. Cada vez que você conta uma curiosidade aqui, a gente quase cai no chão.